Bom dia, vamos dar continuidade ao material do CNU, Concurso Nacional Unificado, Finanças Públicas, Lei de Responsabilidade Fiscal. Deixa eu compartilhar aqui a tela, tá? Já, né? Então, o que a gente vai ver aqui? Lei de Responsabilidade Fiscal, disposições preliminares na LRF, definições importantes, cálculo da receita corrente líquida, isso aqui cai muito, muito, desaba. Tem que aprender essa receita corrente líquida. Deixa eu botar aqui os comentários aqui. Botar os comentários aqui. Foi aqui. É, a lei de diretrizes orçamentárias, o que é que está dentro da lei de responsabilidade fiscal, que fala sobre a lei LDO, lei orçamentária anual, a execução orçamentária e cumprimento de metas, a renúncia de receita, o aumento da despesa, a despesa obrigatória de caráter continuado, DOCC, a despesa total com pessoal, isso aqui também quer bastante, que é um decoreba que você tem que saber quanto cada ente pode gastar com o pessoal, Estado, município e União. Operações de crédito por antecipação de receita, que é o AR, o resto da pagar, transferência de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, o REO, todo estado, todo município, a União também tem que ter a divulgação disso. Relatório de gestão fiscal, conteúdo do RGF, que é o relatório de gestão fiscal, e considerações finais. Então, toda a lei de responsabilidade fiscal vai estar aqui. Lógico que, lembrando que a gente vai ver aqui, esse material é extremamente resumido. Você vai ver em 28 páginas toda a lei de responsabilidade fiscal. Se você fosse só imprimir a lei de responsabilidade fiscal, daria umas 40 páginas, porque é uma lei grande, né? Só que aqui a gente vai ver de forma resumida e o que efetivamente vem caindo e sendo cobrado nos concursos. Lei de responsabilidade fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, é a lei complementar número 101, criada em 2000, com o objetivo de estabelecer regras e limites para as finanças públicas dos entes federativos. Eu tinha botado aqui. Ah, não, deixa eu só baixar aqui para eu pegar. Então, primeiramente, ela estabelece o quê? Regras e limites das finanças públicas para quem? Para todo mundo. É uma lei nacional, Distrito Federal e os municípios. Seu principal propósito é promover o equilíbrio fiscal, evitando o endividamento excessivo e promovendo o controle de gastos no setor público. Ou seja, é uma lei que regulamentou a forma como os entes nacionais poderiam fazer as suas dívidas, né, e as suas empréstimos, ou seja, fazer todo um equilíbrio das contas públicas. Antes disso, se você pegar estudos acadêmicos, ou até ver, né, na imprensa como é que era, cada estado tinha suas regras fiscais, fazia empréstimos, eram todos endividados, estado, município. Então, a lei de responsabilidade fiscal veio para criar essas regras. Basicamente, dizer o seguinte: você não pode gastar mais do que você ganha. Simplesmente isso. Não existia regras sobre isso. Existia a previsão na Constituição Federal de 88 de ter duas leis complementares. Uma lei foi criada, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Está faltando uma segunda lei, que quem faz hoje, às vezes, dessa segunda lei é a Lei 4.320, que a gente viu nas aulas anteriores, sobre receita e despesa. Só que essa lei é de 1964. A Constituição previu que nós teríamos uma lei para tratar do ciclo orçamentário e uma lei para tratar de finanças públicas. A de finanças públicas é a LRF, e a de tratar do ciclo orçamentário e das questões orçamentárias, de crédito, despesa e receita, não foi feita até agora. O dia que ela for feita, ela vai substituir a Lei 4.320. Ela não vai ser concorrente com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lógico que algumas coisas da Lei de Responsabilidade Fiscal acabou trazendo coisas de orçamento, enquanto essa lei ainda não é feita. O dia que for feita, de repente, sai muita coisa que está aqui na LRF. Exemplo. Um exemplo prático da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal é a exigência de que os municípios brasileiros limitem seus gastos com o pessoal a no máximo 60% da receita corrente líquida. Isso aqui a gente vai ter que aprender a calcular. Receita corrente líquida. Cobra muito em prova. Em algumas provas, cobra, inclusive, você aprender a calcular. Ou seja, eles vão perguntar um número que diz respeito à receita corrente líquida. Vai dar um quadro e eles vão tentar saber se você sabe o que inclui ou o que não inclui na receita corrente líquida do Estado, do município ou da União. Então, o gasto com o pessoal no município é 60% da receita corrente líquida, é artigo 19 da LRF.
Isso significa que as despesas com pagamento de salários, aposentadoria e outros benefícios não podem ultrapassar esse limite. Caso o município descumpra esse limite, fica sujeito a diversas sanções, como a suspensão de transferências voluntárias, a proibição de contratação de pessoal e até mesmo a intervenção do Estado na administração pública municipal. Em resumo, a Lei de Responsabilidade Fiscal busca garantir a gestão financeira responsável e equilibrada por parte dos entes federativos, visando a sustentabilidade das finanças públicas e a eficiência da aplicação dos recursos no setor público. Disposições preliminares. Vamos à letra da lei. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas. Ou seja, na Constituição fala, teremos uma lei complementar para estabelecer normas de finanças públicas. Qual foi a lei que foi criada? LLRF. Voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal com amparo no capítulo 2, título 6 da Constituição Federal, no amparo da LRF. Mas nesse mesmo capítulo diz que teríamos uma lei que trataria sobre o orçamento público, dívida pública, sobre ciclo orçamentário, mas essa lei até hoje não veio. Quem está fazendo, às vezes, também tem prova, né? Às vezes eles perguntam, quem está fazendo, às vezes, dessa lei, a Lei 4.320. Mas, peraí, Ivan, se você falou que tem que ser uma lei complementar, eu olhei lá no site do Planalto, a Lei 4.320 é uma lei ordinária. E aí? Isso aí se resolve por direito constitucional. No direito constitucional, a gente aprende o seguinte, que leis anteriores, elas são vistas pela atual Constituição pelo aspecto material. Explico. O que é o aspecto material? Sobre o que trata aquela lei. Se a lei trata de assuntos em que a lei, que a Constituição atual permite, ok, essa lei está válida, tá válida. Não é feita, não é vista pelo aspecto, não é vista pelo aspecto formal. Qual é o aspecto formal? Como essa lei foi feita? Como é que ela é? Exemplificando. A Lei 4.320, hoje, ela tem status, você vai ouvir falar nisso, ela tem status de lei complementar. Significa o seguinte, e se lá atrás ela foi feita como lei ordinária, porque não existia lei complementar antes da Constituição de 88, foi criada na Constituição de 88, significa que ela foi feita da forma que ela deveria ser feita na época dela. Só que esse tema hoje, na Constituição de 88, só pode ser tratado por lei complementar. Então, se você quiser modificar a Lei 4.320, tem que fazer pelo processo de lei complementar. O que significa isso? Por exemplo, a LRF, ela já foi feita pós-Constituição de 88, foi feita como lei complementar. E para modificar ela, a Constituição tem que ser por lei complementar. O que significa isso? Significa que tem que ser aprovado por maioria absoluta. As leis, em geral, quando a Constituição fala leis, não precisa dessa rigorosidade. Para aprovar uma lei, você precisa de uma maioria simples, estando a maioria presente. Significa o seguinte, no Senado Federal, para aprovar uma lei, basta que esteja 41 pessoas presentes, são 81, maioria presente, 41, é o que prevê a Constituição. Para aprovar a lei, desses 41, precisa ter 21 a favor. Numa lei complementar, você precisa ter a maioria absoluta. Significa o seguinte, se você for votar uma lei complementar no Senado Federal, só tem 81 senadores, significa o seguinte, tem que estar 41 presentes, porque a Constituição prevê que só tem quórum para a votação no Congresso Nacional, estando a maioria presente, então tem que ter pelo menos 41 presentes ali para iniciar a sessão, precisa estar presente, né, para a votação, para iniciar a sessão, 41. Só que no caso de lei complementar, os 41 têm que votar a favor da lei complementar, senão ela não é aprovada, porque ela precisa de maioria absoluta. Então essa é a diferença de uma lei complementar e de uma lei ordinária. Então, a LRF é uma lei complementar, precisa desse quórum para ser aprovada. E a lei sobre ciclo orçamentário, sobre orçamento público, também é lei complementar. Apesar de hoje, quem está fazendo, às vezes, dessa lei complementar de novo, é a Lei 4.320, que não foi feita como complementar, mas foi recepcionada pela Constituição de 88 como uma lei complementar. Não sei se vocês sabem, o nosso Código Tributário Nacional também é uma lei ordinária. Só que a Constituição fala que falar sobre direito tributário tem que ser lei complementar. Então, o Código também, Tributário Nacional, também foi recepcionado como lei complementar. O nosso Código também é da década de 60. Comentário.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101 de 2000, é um conjunto de normas para que a União, os estados, o DF, os municípios administrem com prudência suas receitas e despesas e evitem desequilíbrios orçamentários com endividamento excessivo. Não confunda. A Lei Complementar 101, que é a LRF, ela estabelece normas de finanças públicas. A Lei 4.320, que provavelmente no futuro teremos uma lei complementar a substituir ela, estatui normas de direito financeiro, ou seja, de orçamento público. Ela hoje tem status de lei complementar, mas ela foi feita como lei ordinária, só lei. Mas hoje, para modificar a lei 4.320, precisa de um quórum qualificado. Em direito constitucional, a gente estuda bem mais disso aí, sobre como é que é recepcionada, como é que é revogada. Na recepção ou revogação de uma lei, você só avalia a matéria, ou seja, o conteúdo da lei. Se ela foi feita, por exemplo, hoje nós temos decreto-lei, não existe mais essa figura no Brasil, decreto-lei, recepcionados como lei complementar, decreto-leis recepcionados como lei, mas essa figura de decreto-lei não existe mais no Brasil. Isso é na época do Getúlio Vargas, mas como o conteúdo desse decreto-lei ainda possui compatibilidade com a Constituição, ele continua em validade. Artigo 1º, parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação planejada e transparente, em que previne-se riscos, vocês têm que prevenir riscos, corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, que vai cair muito, geração de despesa com pessoal e da Seguridade Social e outras dívidas consolidadas imobiliárias, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Ou seja, ele deu tudo o que a lei de responsabilidade fiscal vai fazer. Ela vai fazer ela vai tentar fazer, né, isso. Uma ação planejada e transparente. Então, vai ter transparência e planejamento previsto aqui. Para quê? Para que você previna, faça prevenção de riscos e vai corrigir desvios. Para você fazer o quê? O equilíbrio das contas públicas. Mediante o quê? Você vai criar metas de resultados. Para quê? Para as receitas e para as despesas. Você vai criar obediência ao quê? A limites com gastos de... Primeiro, a limites com o quê? Com renúncia de receita. O que é renúncia de receita? São isenções fiscais. A despesa com pessoal. Então, você tem limite para aquilo que você pode deixar de cobrar de imposto, ou seja, renúncia de receita. Quando você deixa de cobrar imposto, você está renunciando à receita. Então, você vai ter limite na LRF de renúncia de receita, ou seja, de isenções de impostos, de gastos com pessoais, de gastos com a Seguridade Social, outras dívidas consolidada imobiliária, né? Operações de crédito. O que é operação de crédito? Empréstimos que o ente pode fazer, inclusive por antecipação de receita. O que é antecipação de receita? Seja o município ou o estado dizer, eu vou arrecadar X, mas eu quero antecipar essa receita. Eu vou arrecadar aqui, previsão minha orçamentária, arrecadar 100 milhões, só que eu preciso agora de 10. Eu vou lá e antecipo receita. Ou seja, eu faço um empréstimo no banco privado, dizendo que assim que eu arrecadar esse tributo, eu repasso para ele. É como se fosse uma antecipação do imposto de renda que muita gente faz como pessoa física. Você sabe que vai receber aquela restituição, mas você já antecipa no banco. O Estado também faz isso. Ele sabe que vai receber aquela receita, porque já está previsto aquelas empresas pagarem, ISS, ICMS, então você antecipa a receita, e inscrições de restos a pagar. Restos a pagar seriam aquelas despesas em que você fez a previsão dela, só que você não pagou naquele período. Deixou para pagar para o ano seguinte. Você inscreveu o resto a pagar. Ou seja, aqui nesse parágrafo primeiro dá toda a visão, né, toda o esqueleto do que vai ser daqui para frente a lei de responsabilidade fiscal. Você vai o tempo todo entender cada um desses aspectos que ele colocou aqui. Deixa eu tentar reduzir aqui para ver tudo aqui. Então, a responsabilidade. O que é responsabilidade na gestão fiscal? Pressupõe a ação planejada, aqui ele esquematizou para a gente, e transparente, né, em que previne riscos e corrige desvios. Para o quê? Para o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, obediência aqui a limites e condições
no que tange o quê? A renúncia de receita, isenção, gasto com pessoal, despesa com a Seguridade Social, ou seja, despesa com aposentadorias e pensões, dívida consolidada imobiliária, ou seja, as dívidas públicas nossas. Imobiliária é aquela que você vende títulos do Tesouro Nacional. Operações de crédito, ou seja, de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, quando você antecipa seu imposto de renda no Estado. Concessão de garantia. O que é concessão de garantia? Concessão de garantia é quando você vira avalista de um outro ente. Às vezes, o Estado é avalista de um município. O município vai pegar um empréstimo no Banco Mundial, o município vai pegar um empréstimo no organismo internacional, tem que ter uma garantia. Quem dá a garantia? Às vezes a União, às vezes o Estado, depende de como é que vai ser esse contrato. Então, também tem limites, né, ou condições para concessão de garantia, inscrições e restos a pagar. Essa aqui é a estrutura da RLF, né, do para que ela foi criada. E agora a gente vai ver os detalhes de cada uma. Definições importantes. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como federação, ente da federação, União, cada estado, Distrito Federal e cada município. Empresa controlada, isso aqui cai muito, ó, esses dois conceitos aqui. O que é empresa controlada? É a sociedade cuja maioria de capital social, com direito a voto, pertença direta ou indiretamente à ente da federação. Ou seja, você vai ter uma empresa controlada quando a União, um Estado, o Distrito Federal, um município, ele tem uma empresa na qual ele tem a maioria de capital social com direito a voto. Ele é um acionista majoritário, direto ou indiretamente. Você tem empresa estatal dependente. É uma empresa, primeiro, que ela é controlada, ou seja, ela está nessa situação aqui, a maioria do capital votante é doente, só porque ela é dependente, porque ela recebe do controlador recursos financeiros para pagamento de despesa com pessoal ou custeio em geral, água, luz, telefone, ou de capital. O que é despesa de capital? Despesa de capital a gente estudou em aulas passadas. Despesa de capital são aquelas despesas de investimento, aquelas despesas para comprar imóveis, para comprar, fazer investimentos na empresa. Então, não é aquelas despesas do dia a dia, são aquelas despesas que você tem ali vamos dizer assim, uma saliência. Você tem ali uma despesa corrente no seu orçamento familiar, água, luz, telefone. E aí você, num determinado mês, resolve comprar um carro. Você tem uma despesa de capital. Você tem uma despesa de longo prazo. Então, a empresa ela é dependente quando ela recebe, né? Ela, primeiro, a empresa dependente tem que estar na mente de vocês. Isso cai muito em prova. Primeiro, ela tem que ser controlada. Ela não pode ser dependente sem ser controlada. Primeiro, ela tem que ser controlada pelo ente, ou seja, a maioria do capital voltante já é doente. Além disso, essa empresa ela recebe recursos desse ente para pagar o pessoal, ela recebe recursos desse ente para custeio, pagar água, luz, telefone, ou recebe, né, dinheiro para despesa de capital. Quando essa empresa precisa fazer um investimento grande, ela pega recursos da União, ou do Estado, do município. Então, ela é dependente. Excluído, aí isso aqui é o que cai também bastante, excluído, o que exclui para que ela não seja considerada dependente? Excluído no último caso, ou seja, na despesa de capital, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Significa o seguinte, eu tenho uma empresa controlada, só que ela não recebe recursos meus, nem para custeio geral, nem para custeio de pessoal. Ela não é dependente. Aí, por algum motivo, eu resolvo aumentar minha participação, ou seja, aumento minha participação acionária. O fato, e aí isso aqui significa o quê? Um investimento na empresa. Investimento, de acordo com a classificação, é despesa de capital. Como a lei fala que se eu fizer um investimento de despesa, ou se eu fizer uma despesa de capital, bancar uma despesa de capital dessa empresa, além dela ser controlada, ela vai ter que ser dependente. Ela vai ter uma outra classificação para a lei de responsabilidade fiscal. Ela sai da categoria de controlada e passa a ser controlada e dependente. Só que esse investimento que eu fiz foi só para aumentar minha participação acionária. Nesse caso, ela só continua controlada, ela não é dependente. Isso é bastante importante desses conceitos, porque você vai ver o tempo todo ele fazer essas modificações. Olha, se a empresa for controlada, ela vai ser agida assim. Se ela for dependente, vai agir assim com ela. E aí,
Tem um último conceito, que é um conceito que a gente chama por exclusão. Existe empresa independente, ou seja, ela é controla, ela é empresa estatal independente. Na verdade, a gente viu aqui uma empresa estatal dependente. A empresa estatal independente é justamente a empresa que não está com as características de uma empresa dependente. Entendeu a situação? É uma empresa que não precisa da União, do Estado, do município para pagar despesa de pessoal, custos de geral ou de capital para fazer investimentos. Ele não precisa de investimento de capital. Para clarear, vamos tentar Tem algum elaborar. exemplo, Pois é, vou tem dar um algum exemplo. exemplo hoje? Vamos dar os exemplos. Por exemplo, Caixa Econômica Federal. Eu acho que não seria o caso. Vamos botar a Sociedade Econômica Mista. Petrobras. Petrobras precisa da União? Não. Mas ela é uma empresa controlada? É. A maioria de capital votante é da União. Então, a Petrobras é uma empresa controlada, só que ela é independente, porque ela não está na casa de dependente. Uma empresa estatal dependente. Vamos encontrar uma dependente. Banco do É, Brasil também, né? Banco do Brasil é independente para mim, porque eu acho que ele tem maioria de capital social, Sim. só É que como o ele não é Petrobras. como a Petrobras. Deixa eu tentar vir aqui. Assim, a Caixa Econômica, ela é uma empresa estatal, para mim, acho que dependente. Acho que ela recebe recursos. Agora lembrei, Correios. Correios é uma empresa pública. A maioria do capital votante é da União, é uma SA, né? É uma empresa pública, tem que ser SA. Só que hoje ela é deficitária. Para ela pagar a despesa de pessoal dela, carro de fundo de pensão, essas coisas, quem paga é a União. Então, ela está aqui na classificação da Lei de Responsabilidade Fiscal, os Correios, como uma empresa controlada, maioria de capital social votante é da União, e hoje ela depende dos recursos da União para manter despesa de pessoal e, em especial, despesa de custeio. Se você ver, ele é deficitário. Por isso, toda vez falam em privatizar os Correios, que ela é uma empresa estatal dependente. Sendo empresa estatal dependente, o que é que vai ocorrer? Aí a gente vai começar a fazer os links. Isso vai estar previsto onde? Na lei orçamentária. Em qual parte? Naquelas despesas, né? Naquela parte do orçamento, a gente faz aquelas despesas de investimentos. Né? Você vê lá que você tem o orçamento, ele tem o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Quem entra no orçamento de investimentos? Aí vai estar dizendo lá, as empresas controladas dependentes, ou as empresas dependentes. Entra naquele orçamento da lei orçamentária anual. Então, todas as empresas que estão lá no orçamento anual são porque elas são controladas e são dependentes. Depende de recursos da União. Aí você começa a fazer os links. Deixa eu só tentar ver se eu aumento aqui. Aumentei. Opa, fiz certo aqui? Ah, bom, para baixo aqui, ó. Empresa controlada. Primeiro ela tem que ser controlada. Segundo, ela tem que ser, para ela ser dependente, ele fez essa bolinha aqui para a gente entender. Primeiro, ela tem que ser controlada. Se ela não for controlada, ela não pode ser dependente. Se ela é controlada, a maioria do capital votante é da União. Eu estou falando da União, mas entenda-se, Estado, município. Ela, sendo controlada, ela pode se tornar dependente. Para ela ser dependente, essa empresa controlada, ela tem que receber do controlador para despesa de pessoal, despesa de custeio em geral, só lembrar água, luz e telefone, e despesa de capital, despesa para investimentos. Só que você exclui essa pegadinha aqui que vai estar nas questões. Ele vai dizer que a empresa, a maioria do capital voltante dela é, a maioria do capital voltante dela é da União, do Estado, do município. Mas aí, na questão, na contextualização da questão, ele vai botar assim para você pensar. Mas ela recebeu uma despesa de capital de investimento para aumento de participação acionária. Tendo em vista que ela recebeu essa despesa de capital, de acordo com a LRF, ela se torna uma empresa estatal dependente? Não, né? Porque ele exclui justamente o aumento de participação acionária. É a pegadinha. Atenção, toda empresa estatal dependente é uma empresa controlada. Ok, isso aí está claro pela figura. Contudo, nem toda empresa estatal controlada é dependente.
Ou seja, nem todas as empresas nem todas as empresas que a União tenha controle acionário ou capital votante majoritário depende da União. A gente acabou de falar as mais famosas. Banco do Brasil, Petrobras, eu não me lembro se Caixa Econômica é. Eu não lembro se a Caixa Econômica é deficitária ou não. Mas, normalmente, quando a empresa se torna deficitária, a receita dela é menor do que os custos que ela tem, normalmente ela se torna dependente, porque ela vai precisar fechar. Até porque empresas públicas não têm falência. Não tendo falência, por quê? Porque a União é obrigada ao Estado, ao município, tirar esse déficit. A Petrobras é uma empresa controlada, porém ela é independente. Já deu até um exemplo aqui para a gente, não depende da União. Aqui, ó, vamos questão exemplo. Provavelmente é uma questão que já caiu em prova, né? Então, as questões exemplo. Vamos lá. Ao formato que cai normalmente essas questões. Um determinado ente público mantinha o controle das empresas discriminadas a seguir. Então, tinha uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C. Tratamento de resíduos, fomento ao turismo e serviços financeiros. Percentual de capital, 100, que é praticamente uma empresa pública, né? Totalmente o patrimônio todo é do ente público. 95, então aqui é uma sociedade de economia mista, provavelmente tem gente privada, mas se for um outro que também for público, um outro estado também se continuaria empresa pública. E 51. Ou seja, todas essas empresas são o quê? No primeiro caso. Sem analisar o resto para cá, elas são o quê? Controladas. Por que ela é controlada? Porque o capital votante é majoritário do ente público. Então, já chegamos à conclusão que ela é controlada. Agora, a gente vai analisar as outras colunas para ver se elas são dependentes. Para ela ser dependente, ela vai precisar de quê? De que a despesa de pessoal, de custeio em geral ou despesa de capital ela receba do controlador. E aí, aqui você tem a receita líquida dessa 2,3, só que o custeio e o pessoal ela gasta 23, ou seja, ela tem um déficit, né? E quem vai cobrir esse déficit? O ente. Então, ela automaticamente se tornou uma empresa controlada, dependente. Essa aqui tem receita corrente líquida 11 e custeio pessoal 9. Então, ela é superavitária. Aí ele teria que dar no contexto se ela recebe dinheiro para despesa de capital. Porque mesmo ela sendo, do ponto de vista de receita corrente, superavitária, mas ela pode receber despesa de capital. Aí, nesse caso, ela se torna dependente também. Mas, aparentemente, se for levar em consideração só a despesa de custeio, pessoal e custeio, ela é superavitária, não seria dependente. 79, gasta 19, é a mesma coisa. Então, por enquanto, levando em consideração só os dados da tabela, você a priori só teria as três controladas, só que só a letra A seria controlada dependente. Mas vamos ver o que é que ele quer. Sabe-se que o capital social das três empresas é composto apenas por ações com direito a voto. Ou seja, reafirmou que elas são dependentes. Então, todo esse capital aqui é com direito a voto. Nesse caso, a partir de tais informações hipotéticas no contexto do planejamento e do orçamento governamental e à luz do conceito de empresa estatal dependente, disposto na LRF, verifica-se que empresas A, B e C podem ser enquadradas como empresas estatais dependentes. Meio estranho, mas podem. E diz, mas espera aí, você não falou que ela tem que receber recursos para pessoal e custeio? Sim. Essas duas aqui não precisariam, mas elas podem receber despesa de capital. Então, elas podem ser estatais dependentes. O que ele quer que você entenda é que, para elas serem dependentes, primeiro elas têm que ser controladas. Então, o que ele quer que você entenda, com base nisso aqui, com direito a voto, que todas são controladas. E que elas, por serem controladas, elas podem ser dependentes. Ah, mas aqui não ficou claro na tabela. Sim, mas é uma questão meio estranha. O que ele não poderia colocar aqui é devem ser, ou sei lá, tem que ser. Não, elas podem ser. Não sei se vocês entenderam esse tipo de questão. É uma questão que não está completamente correta, né? Não está afirmação, Sim, mas não está errada. Não está a errada. palavra-chave aí é o podem. Elas podem ser. Por que elas podem ser? Agora, Essa aqui na realidade. Essa aqui nem precisa, essa aqui porque ela está negativa, né? Essa é a V2.3 tá, gasta 23.
Pode Vamos dar perguntar. um exemplo agora. Um exemplo, vai que acontece alguma coisa de ruim na gestão, por exemplo, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil passa a ser deficitário, sai da bolsa e etc, etc, etc. Uhum. Aí o Banco do Brasil vai ter a necessidade de aporte de capital. Sim, E aí quem vai aportar seria o governo federal. sim, Nesse caso, ele sairia de uma independência para uma dependência, é isso? sim. Se torna uma empresa estatal dependente. Qual é a questão? A questão é que você vai ter recursos, você vai ter que colocar esses recursos pela LRF no orçamento. A diferença é essa. E você, para colocar isso no orçamento, significa o seguinte, que você vai ter que aprovar isso no Congresso Nacional, vai ter que aprovar isso na Assembleia Legislativa, você vai ter que aprovar isso na Câmara dos Vereadores. E esse dinheiro vai para a empresa, vai ficar naquela parte do orçamento, tem orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, orçamento de investimento, na parte de orçamento de investimento, na LOA. Isso vai ter que ser aprovado, negociado com o Congresso, e isso tem destinação específica, vai ter tipo detalhamento. Ou seja, você perde a sua independência. O Banco do Brasil não precisa ficar perguntando para o Congresso Nacional onde ele deve gastar o dinheiro dele. A Petrobras não precisa Entendi. ficar. É essa diferença que vai fazer com que você queira ser independente, para não ter que ficar negociando isso. O Correios hoje é dependente. Independente, para o orçamento dele, de custeio, essas coisas. Então, se você quiser pagar um aumento, quiser fazer um aumento para os dirigentes, para não sei o quê, você vai ter que negociar com o Congresso. Entendeu? Por isso que é importante. Inclusive, vai vir concurso para Correios com muitas Sim, vagas, né? Tipo sim, Caixa Econômica. Isso foi aprovado já, então. sim, já foi aprovado. Vamos lá. Comentário. A partir de tais informações hipotéticas e à luz do Conselho de Empresa Capital Empresa estatal dependente, disposto na LRF, verificamos que a empresa ABC pode ser enquadrada como uma empresa estatal dependente, pois recebe de um ente controlador recursos financeiros para pagar as despesas com o pessoal ou custeio geral. Isso aqui ele errou, isso aqui, ele não recebe. A priori está 11, 9, 79, 19. Só se esse 19 tivesse aqui, o 9 tivesse aqui. E aí estaria deficitário. Ele explicou, mas não explicou adequadamente. A coluna de receita e despesa não está deficitária, só a primeira. A receita é menor do que o custeio. Mas aqui, não necessariamente recebe para despesa de pessoal, não está falando isso. A não ser que ele esteja dizendo que esse já é o gasto. Posso estar interpretando errado a, coluna, a tabela. A não ser que ele diga que esse já é o gasto que o ente faz nessa empresa, entendeu? O que o ente recebe dessa empresa de receita corrente líquida lá, pela participação que ele tem, e quanto ele gasta com a empresa, não sei. Mas, enfim, mas deu para entender o que é que significa. Vamos lá. Cálculo da receita corrente líquida. Isso aqui cai demais. Cai tabela, cai conceito, cai justamente para você aprender a saber, porque todos os cálculos, todos os limites estão calculados com base na receita corrente líquida. Você vai perceber que a LRF vai dizer assim, tanto da receita corrente líquida, percentual tanto da receita corrente líquida. Toda hora ele fala dessa receita corrente líquida. Então, na prova, ele vai cobrar isso, ele cobra. Né? Tanto prova discursiva eu já vi, eu nunca vi prova oral, mas prova discursiva eu já vi, prova objetiva, porque o principal conceito da LRF é a receita corrente líquida. E ele vai dar percentuais, limites baseado nisso. Então, precisa aprender a calcular isso. E o que é a receita corrente líquida? Para efeitos desta lei complementar, entende-se como receita corrente líquida o somatório, ou seja, a soma, das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuária, industriais, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Se lembra o que é isso ali? O que é isso aqui? É a classificação de receita corrente. É a própria receita corrente. Lembra lá do mnemônico? Tributa com, com N, que é contribuições, com os pais. Patrimonial, aqui, ó, agropecuárias e industriais, S.
serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, que é o trans ou. Tem gente que memoriza o palavra feia, mas vou botar aqui, transou. Entendeu? Tributa com os pais transou. Transferências, outras transferências e transferências correntes e outras correntes. Então, você aprender aquela classificação que a gente aprendeu na aula passada é importante, que é aquelas receitas que você vai calcular quando cair numa tabela. Então, é as receitas correntes, é o tributa com os pais, transferências e outras receitas correntes. Só que ela é receita corrente o quê? Líquida. Você vai deduzir o quê? Você vai deduzidos. O que é que não vai entrar nessa? Lembrando também que é o somatório, né? Você vai somar tudo que o Estado arrecadou na receita corrente, menos, no caso da União, você vai ter os valores transferidos a estados e municípios, por determinação constitucional legal, e as contribuições mencionadas na linha A, no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 95 e no artigo 239 da Constituição. Já explico. No Estado, primeiro da União, na União você reduz isso. No Estado, o que você reduz? As parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Letra C. Na União, nos estados e nos municípios, ou seja, todos os três, você vai deduzir a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes de compensação financeira do parágrafo 9º do artigo 201. Explico rapidamente. Isso aqui é simples, parece complicado, mas você vai, na hora da prova, lembrar o seguinte: o que eu tenho que reduzir da receita corrente? A transferência da União, a transferência do Estado ao município. Você lembra que eu falei que você arrecada em cima e você distribui para baixo? Naquela primeira aula que a gente fez ontem, você tem a descentralização fiscal, então você arrecada, às vezes, o tributo, mas você vai distribuir para o Estado e município. E você tem que saber aquela tabela do artigo 67, que é da Constituição, que é as repartições de receitas, né? Repartições de receitas tributárias. Essas receitas são justamente que não vai entrar no seu cálculo, porque não é um dinheiro seu, corrente seu. Eu estou arrecadando aquele recurso, mas vou ter que passar para o Estado, ter que passar para o município a parte dele. Então, isso você tem que excluir, porque isso não é seu, então não é corrente seu. E aí ele fala as contribuições mencionadas na linha A, né, inciso 1 e inciso 2, e artigo 239, que são essas contribuições, são aquelas contribuições que são específicas. Você não vai poder gastar ela na corrente para pagar a luz de telefone. São receitas previdenciárias. Você sempre vai lembrar isso. Quando ele coloca essa versão, é porque esse dinheiro é vinculado à previdência. Você nem precisa saber, você só sabe que é previdência. Porque na tabela vai aparecer essas questões previdenciárias. Então, eu não posso colocar como receita corrente líquida para o meu cálculo aquilo que eu vou ter que passar para o Estado e para o município e aquilo que envolve previdência, artigo 95 e 239. No Estado, eu não vou contar como receita corrente líquida mínima o quê? Aquilo que eu vou passar para o município. Eu arrecadei aqui o IPVA, só que metade do IPVA, 50%, é no município em que está a matrícula desse carro, ou seja, o endereço desse carro. Então, tem que passar para aquele município. Então, 50% do IPVA não é meu, não é do Estado, é do município. Então, tem que tirar isso da minha receita corrente líquida. O município não tem nada. Só que todos os três, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município, eles não podem colocar na receita corrente líquida o quê? Os servidores. O custeio da Seguridade Servidor. Ou seja, eu recebo o meu salário, só que uma parte do meu salário vai estar escrito lá, contribuição social, que é para minha aposentadoria. Esse valor eu devolvo para a União. Só que a União não pode botar na receita corrente líquida e gastar isso. Ela tem que separar, porque isso aqui vai ser pago para mim lá no futuro. Isso vai ter uma destinação, um investimento específico. Então, isso não pode ser com a receita corrente líquida. Tanto a União, os seus servidores, quanto os estados, quanto os municípios. E ele vai esse artigo 9º, 201, Constituição, da Constituição. Significa assim, isso aqui, as compensações financeiras, o que são essas compensações financeiras? São o seguinte caso, o Rodrigo é do Estado hoje, né? Foi vinculado ao Estado, acho que agora está a União. Só que ele contribuiu no Estado, contribuiu na União um pouco, e vai passar no CNU. Tudo isso está registrado no histórico dele previdenciário. De repente já foi em INSS. Tudo isso está registrado. Todo esse valor, na hora que ele fosse aposentar no final,
Se ele se aposentar pela União, a União vai cobrar ao Estado. O Rodrigo agora aposentou por aqui e eu quero a compensação financeira, porque eu vou pagar o salário dele. Só que quando o Estado manda essa compensação financeira, ou o município, isso não pode entrar na receita corrente, que é destinada a pagar a previdência do Rodrigo. Então, na verdade, basicamente é o seguinte: na receita corrente líquida não entra as suas transferências constitucionais e legais que você tem que repassar do tributo, no caso da União, o Estado para o município, no caso do Estado, o repasse que você tem que fazer para o município, e tudo que envolve a previdência. Então, basicamente, envolve a previdência. Por quê? Porque o que envolve a previdência, você tem que destinar para a previdência. Você não pode gastar com água, luz, telefone. Isso aqui tem que ser lá por longo prazo para pagar as aposentadorias. Então, esse é o panorama do que é a receita corrente líquida. Vamos ver aqui se ele dá alguma. Uma... Note que a receita corrente líquida é o somatório das receitas correntes, o mnemônico que tributa com os pais, trans ou, com algumas deduções da União nos estados e nos municípios. Além disso, alinhadas às contribuições mencionadas no artigo 95 da Constituição Federal são as contribuições do empregador e do trabalhador relacionadas à Seguridade Social, RGPS e RPPS, e o artigo 239 da Constituição Federal, que são as contribuições relativas ao PIS/PASEP. Portanto, essas contribuições devem ser deduzidas, subtraídas das receitas correntes. Por quê? Porque isso aqui você não vai poder usar com água, luz, telefone, não é receita corrente. Não é receita corrente, você não pode fazer despesa corrente com isso. Já a linha C cita o artigo 9º, aliás, parágrafo 9º, o artigo 201 da Constituição Federal. Esse artigo 9º trata das receitas recebidas por compensação financeira da contagem recíproca de tempo de contribuição em regimes previdenciários distintos. Ou seja, você contribuiu no Estado, contribuiu no município, você às vezes contribuiu com o INSS, e aí isso fica tudo registrado, o dinheiro está lá guardado. Quando você for se aposentar, o ente que vai pagar sua aposentadoria vai cobrar isso. Por exemplo, quando eu vim da Marinha, vim para cá para o serviço público, eu trouxe uma certidão de tempo de serviço. E aí eu averbei isso no órgão, isso fica guardado. Que o dia que eles forem, que eu for aposentar, eles vão cobrar da Marinha. Olha, esse cara pagou aí, precisa de compensação financeira, porque eu estou pagando o salário dele aqui. Isso vai voltar como receita, mas não pode ser computada na receita corrente, porque é específico para pagamento da Previdência. Isso ocorre, né, as pessoas migram para lá e para cá. Logo, essas receitas devem ser deduzidas de receitas correntes. Um exemplo, quando o servidor estadual passa a ser servidor federal, parte do que ele contribuiu ao RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, do Estado vai ser transferido para o RPPS da União. Nesses casos, a União deve deduzir esses valores recebidos. Então, não tem como errar a receita corrente líquida. O cara vai dar um quadro grandão, ele vai destacar ali o que é transferência para Estado, para município, e ele vai destacar o que envolve previdência, custeio de previdência social. Tanto faz RPPS e RGPS do município, do Estado, da União. Baseado nisso, você vai calcular aquilo, reduzir. Tem questões que não cobrar só o conceito, você entender isso, mas vi já muitas questões hoje em dia em que você cobra o cálculo. Dá trabalhinho em fazer o cálculo, mas na hora ali vale a pena, porque muita gente pode errar essa questão. É uma questão que pode diferenciar, porque não é tão difícil fazer esse cálculo. É uma conta de mais e de menos. Somar todas as receitas. Então, ele fez um quadro aqui para a gente. Vamos lá. Deixa eu reduzir aqui para a gente conseguir pegar todo o quadro. Opa, deixa eu ver aqui, acho que agora foi. Vamos lá. Primeiro você vai ter o tributo com os pais e trans ou. Aí você vai tirar, na União, os valores transferidos a estados e municípios por determinação constitucional e legal, as contribuições do empregador e trabalhador relacionadas à Seguridade Social, contribuições relativas ao PIS e PASEP. No Estado, na verdade, só precisa essa parte aqui que diferencia. A parte de cima aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Essa parte aqui, ó, que é diferente. Tem que memorizar, porque os outros são iguais. No Estado, aqui você tem que estar atento o que a União vai transferir para os municípios, para o Estado e para o município, constitucional e legal. E os valores transferidos aos municípios, olha só a pegadinha aqui, só cuidado agora que eu prestei atenção. No caso dos estados, para o município, só aquilo que está previsto na Constituição, não é aquilo que está previsto na lei. É só aquilo que está previsto na Constituição. Tem que voltar lá em cima para ver se é isso mesmo.
Quando que tá, fala na Constituição, é diferente de falar na lei? sim, porque aqui, ó, e pior que na lei está aqui, ó, na lei responsabilidade fiscal está falando que no encargo do Estado é só o que está previsto na Constituição, tá vendo? E aqui, no caso, cadê? Transferência do município de determinação constitucional legal. Constitucional é o que foi colocado na Constituição para você transferir. Legal, o cara pode criar uma lei e dizer que você vai transferir aquilo para ali. Entendeu a diferença? No caso da União, pode vir lei e dizer que você vai transferir X para Estado, X para município. Você vai deduzir isso da lei da Receita Corrente Líquida. No caso dos estados, só o que tiver previsto na Constituição. Aí você vai perguntar para quê? É o seguinte: no caso da Receita Corrente Líquida, vários limites que você ultrapassar, você fica preso. Você não pode fazer empréstimo, não pode fazer aquilo. Se você estivesse ultrapassando esse limite, você quer que você faria? Você poderia fazer uma lei rápida e tentar burlar o sistema. Então, acho que talvez por isso, estou elucubrando aqui, talvez por isso, no Estado, eles resolveram colocar só o que está previsto na Constituição. Entendeu a lógica? Que a receita corrente líquida é o principal aspecto para você calcular várias outras situações. Então, você só pode mudar no Estado o cálculo dessa receita corrente líquida, ou seja, reduzir ela, se for por meio do que está previsto na Constituição. Então, você teria que mudar o texto constitucional. Logicamente, mudar o texto constitucional é muito mais difícil do que fazer uma lei, né? Então, por isso, acho que no município, no Estado, tem essa. Vê que o município ele não tem nenhuma transferência para o ente, para nenhum ente, né? Ele é o menor, não transfere para cá. E você percebe que os demais é igual. Contribuição dos servidores para custeio do sistema de previdência social. Contribuição, são iguais. Receitas recebidas para compensação financeira. Receita recebida para compensação financeira. Receita. Eu poderia botar só uma linha aqui, né? Não precisava ficar repetindo. Botava só uma dizendo que se aplica aos três, né? A mesma coisa aqui. Fazer só uma linha, uma vez só, e só fazia mesclar a célula aqui e dizer que isso aqui se aplica aos três. Então, receita corrente líquida é isso aqui. Tudo que cair de receita corrente líquida está envolvendo isso aqui. Não confunda. Transferências correntes são recursos financeiros repassados de um ente federado para outro ou entre órgãos do mesmo ente para custear despesas correntes. Essas transferências podem ser realizadas de forma discricionária. Faz parte do somatório, ou seja, ela entra na receita corrente líquida. Exemplo, transferências voluntárias realizadas pela União para os estados e municípios, como convênios e contratos e repasses que visam financiar programas e projetos específicos de interesse mútuo. Transferências obrigatórias, que é essas transferências aqui que a gente está falando aqui, ó. Tá primeiro quadrinho aqui. Tanto da União para os estados e municípios, quanto do estado para o município. São essas aqui que você vai deduzir. São recursos financeiros que devem ser repassados obrigatoriamente de um ente federado para outro, de acordo com as determinações constitucionais e legais. É aqueles fundos que a gente já vem comentando há algum tempo. Fundo Constitucional do Centro-Oeste, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Esse dinheiro não é da União, já tem que ser repassado pelo fundo. Isso está previsto na Constituição, está previsto em leis, valores. E o dos tributos está no artigo 67. Os tributos já está dizendo ali, ó, percentual de IPI que vai para o Estado e vai para o município, percentual do imposto de renda que vai da União, que a União arrecada, que vai para o Estado e para o município, imposto de renda, entendeu? E do município, percentual do IPVA do Estado que vai para o município. Isso já está na Constituição. Está previsto na Constituição, não é em lei. Fundo de participação dos municípios, que passa recursos da União para os municípios. Agora, voltar no normal aqui, para a gente voltar ali tudo. Então, acabou ali, receita corrente líquida é isso. Agora, o que, que tem na lei de responsabilidade fiscal sobre a LDO? A lei de diretrizes orçamentárias, LDO, disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos, normas relativas à avaliação dos resultados de programas e condições e exigências para a transferência de recursos em entidades privadas. Lembrando que, além disso, na Constituição Federal nós temos regras para a LDO. Temos que lá ela vai definir as metas e prioridades para a administração pública, das despesas de capitais também. Então tem que estar atento lá.
Isso aqui é o que a LRF disse que também vai constar na LDO. Isso aqui está aqui por quê? Divan? Não teria que estar na Lei 4.320? Deveria. Como a gente não tem uma lei complementar, às vezes acaba colocando aqui, né? Mas quando tiver uma lei, de repente, uma lei complementar que substitua, quase não há modificação na Lei 4.320. O pessoal não gosta de mexer com ela. Então, eles fizeram a LRF e às vezes faz modificações aqui, mas no futuro, quem sabe, né? Tem vários projetos de lei rodando no Congresso sobre para substituir a Lei 4.320. Parágrafo 1º do artigo 4º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais. Isso aqui a gente estudou lá. Então, consta também da LDO. Anexo de metas fiscais. Em que, isso quem está dizendo que tem que constar na LDO é a LRF. Não está na Constituição. A LRF aqui disse, ó, na LDO tem que constar isso. Anexo de metas fiscais. E que serão... E o que é esse anexo de metas fiscais? Anexo de metas fiscais é o quê? Serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas às receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida pública para o exercício a que se referir e para os... Isso aqui cai bastante. Dois seguintes. Bota até de outra cor aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Dois seguintes. Sempre cai. Um seguinte, três seguintes, não. Por isso que teve uma questão que nós resolvemos, que ele fala assim, a LDO às vezes ultrapassa o exercício financeiro, sim, porque ela já prevê tanto o exercício corrente como para os dois seguintes. Então, ó, o resultado nominal, primário e montante da dívida para o exercício a que se referirem, ou seja, qual o exercício a que se referirem? O exercício da LDO. A LDO que a gente fez agora, em 2024, que foi a semana passada, que teve a discussão de déficit, superávit, salário mínimo, quanto é que vai ser, é isso aqui. E ela já previu, a LDO já fez a previsão para 2025, que é o exercício que ela se refere, a LDO de 2025, a gente está fazendo agora, em 2024, mas ela vai ter, nesse anexo de metas fiscais, por isso que aumentou o dólar, subiu aquilo, porque isso vai informar, saiu na informação. O que o governo prevê para 2026 e para 2027? Tanto de despesa quanto de receita. Tanto de dívida que ele quer fazer, quanto de receita que ele quer arrecadar. Então, por isso tem essa discussão antecipada quando sai a LDO. Que o governo expõe dizendo, ó, no futuro eu quero gastar mais, quero gastar menos. Por quê? Ele tem que colocar para os dois seguintes. Eu vi divulgando aqui no governo do estado a LDO, que foi aprovada e já com previsão de vários concursos de órgãos estaduais, Entendi. com quantidade de vagas previstas por órgão. Nunca tinha visto isso. E agora tem isso aqui. Sim. Agora não, sempre teve, eu nunca vi. Não percebia. Mas Só a que não LDO, necessariamente, a questão é, não necessariamente estando na LDO vai acontecer, né? sim, a LDO é diretriz, lei de diretrizes. Existe uma diretriz, vamos dizer assim, uma expectativa, né? Uma intenção. Diretriz, é uma intenção. Isso tem que constar da LOA. Lembramos lá da aula passada, a PPA orienta a LDO. A LDO vai orientar a LOA. Quando constar da LOA, significa que o Estado pode fazer o concurso, porque já tem recursos para nomear aquelas pessoas. Mas isso não quer Desculpa, dizer... é a LOA. É a A LOA, LOA, falei a LOA, errado. Tá na LOA. tá na LOA. Mas a LOA é até dia 31 de agosto o envio. Então, é a LOA do ano passado que você está vendo. E não existe ainda a LOA para o ano que vem. A LOA do ano que vem ela é feita baseado na LDO. Verdade. A LDO ainda vai voltar da Assembleia Legislativa, no caso da LDO estadual, ela volta da Assembleia Legislativa até o dia 17 de julho, que é quando tem o recesso do meio do ano na área parlamentar, tanto na União, do Estado e do município. Voltou, você vai ter de 17 de julho, não estou dizendo que o pessoal já não está trabalhando na LOA, já está trabalhando na LOA baseado na do ano passado. Mas quando volta a LDO, eles têm de 17 de julho até dia 31 de agosto para ver o que foi aprovado na LDO para fazer essa orientação da LOA. Manda dia 31 de agosto.
E aí já vai sair para o ano que vem, dizendo, ó, esse concurso foi aprovado na LDO, teve essa previsão, teve essa diretriz, essa outra aqui. LDO integrará o quadrinho esquemático, entregará o projeto de LDO, o anexo de metas fiscais, que vai estabelecer o quê? As metas anuais relativas à receita, despesa, resultado nominal e primário e montante de dívida, para o exercício a que se referirem, para os dois seguintes. Esquematizou para a gente. Anexo de metas fiscais conterá metas anuais em valores correntes e constantes relativas às receitas e despesas, resultado nominal e primário, montante de dívida pública, para os exercícios a que se referirem, para os dois seguintes. A avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Demonstrativo de metas anuais, instruído com a memória e a metodologia de cálculo, que justifica os resultados pretendidos, comparando-as com os fixados nos 3 exercícios anteriores. Isso aqui, de novo, isso aqui que está lendo é como se estivesse lendo o artigo da lei. Se você pegar a LRF, vai estar escrito isso sobre a LDO. Porque aqui ele está esquematizando para a gente não ver naquele formato de parágrafo 1º, artigo 2º, mas então, demonstrativo de metas anuais. E vai ter um demonstrativo de metas anuais. O que tem que estar nesse demonstrativo? Ele tem que estar instruído com a memória, a metodologia de cálculo e justifica os resultados pretendidos, comparando-as e fixados com os 3 exercícios anteriores, evidenciando a consistência delas com as premissas e objetivos da política econômica nacional. Evolução do patrimônio líquido também nos 3 exercícios. Ó, as pegadinhas aqui. O anexo de metas fiscais, ele vai ser para o exercício a que ele se refere para os dois seguintes. Agora, os exercícios, o demonstrativo das metas não é o anexo, é o demonstrativo dentro do anexo. Ele vai ter a metodologia e a memória de cálculo, mas ele vai comparar com os 3 anteriores para ver se o seu cálculo está correto. A evolução do patrimônio líquido nos 3 últimos exercícios, você vê que para trás é 3, para frente é 2. Tá, para ficar mais fácil de memorizar. Então, vai ter lá uma evolução do patrimônio para o patrimônio. Aí, isso, provavelmente, quem vai fazer no governo federal, a União, é a Secretaria de Patrimônio da União. Vai ter lá quanto era o patrimônio X anos, vai ter tudo isso no anexo de metas fiscais. A avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes de previdência social, RGPS, do RPPS dos servidores, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia de receita, ou seja, estimativa de quanto é que eu vou fazer de isenção. Renúncia de receita lembra do outro lado, isenção tributária. Aqui na RLF ele usa o termo renúncia de receita. Do outro lado, é lembrar que isso é uma isenção de tributo. Quando você isenta o tributo, você está renunciando de arrecadar, de receita. E da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Você lembra lá que a gente viu os caráter continuado, programas de duração continuada, acima de 2 anos, mais de um, né? Mais de um ano. Na RLF ele vai botar 2, aqui a gente vai ver que é 2, mas lá na Constituição ele fala mais de um ano. Entrar no PPA. Parágrafo 3º, desculpa. Parágrafo 3º do artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias contará anexo de riscos fiscais. Lembrando que tudo que a gente estava vendo é anexo de metas fiscais. Aqui é anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso eles se concretizem. Ou seja, a LRF trouxe para a LDO a seguinte situação. Olha, além do que está previsto na Constituição, eu quero que você mande para o Congresso uma proposta de lei de diretriz orçamentária na qual vai conter um anexo de metas fiscais, cujo conteúdo tem que ter tudo isso aqui, ó. Então, se você pegar uma LDO e pegar o anexo de metas fiscais, tem que ter cada um desses itens aqui que a gente viu. Cada um desses itens aqui. Você vai ter que ver lá isso aqui. O FAT, vai ter que o RPPF. O FAT acho que é só da União. Mas os outros vai ter que ter isso aqui. E, além disso, você vai ter que ter, a LF está dizendo para a LDO, você vai ter que ter um anexo de riscos fiscais. O que é risco? Então, você analisar o risco de uma coisa.
E ele ainda diz o seguinte: você vai ter lá os passivos contingentes, o que é? O que é contingente? Aquilo que pode acontecer. Tem um passivo aqui que pode ocorrer. E tem a risco de afetar as contas públicas. E você vai ter de descrever, na hora que você mandar para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Vereadores ou para o Congresso Nacional, quais as providências que você vai ter se acontecer aquele problema. Ou seja, passivo contingente é um problema que pode ocorrer. E aí, se lembra que a gente viu no início da aula? Qual é o objetivo da LRF? É justamente criar mecanismos de planejamento para que você tenha uma gestão fiscal responsável. Então, antes disso, imagina, você mandava. Primeiro que antes da Constituição de 88, não existia o quê? PPA nem LDO. Não existia um orçamento. Você mandava, ó, preciso de tanto, preciso gastar isso aí ano que vem. Ah, por quê? Para quê? Não existia. Por isso que foi surgindo esses instrumentos de planejamento do ciclo orçamentário. PPA, para o cara já saber uma previsão para 4 anos. A LDO, para você saber, ó, quando você mandar a LOA, a gente já provou aqui qual é a diretriz que você tem que mandar. Não é aleatório da cabeça do prefeito, do governador, do presidente. Ó, tem uma LDO, tem uma diretriz que o Congresso aprovou do que a gente quer fazer ano que vem junto com você, executivo. E a lei de responsabilidade fiscal trouxe esse mecanismo para que seja responsável. Qual é a meta que você tem fiscal? Quais os riscos que você tem? O que, é que você vai fazer se esse risco acontecer, se esse problema acontecer? Você vê que a lei, lógico, aí vai vir sempre a crítica, né? A teoria é uma coisa, na prática é outra. Ok, mas assim, a lei de responsabilidade fiscal, na época que ela foi construída, se você pegar o histórico dela, ela foi feita baseada num benchmark internacional. Na época, foi comparado assim com lei de responsabilidade fiscal da Austrália, da Nova Zelândia, que eram as melhores na época. Copiaram isso e trouxeram para o Brasil. Então, isso aqui não foi da cabeça do Brasil, não. Na época da discussão da LRF, você foi fora do Brasil ver quais os países mais, né, responsáveis, né, em termos fiscais. Inglaterra, todos os países que eles foram no mundo, aí compilaram isso e trouxeram essa proposta na época. Acho que foi na época de 2000, foi na época do Fernando Henrique Cardoso. Né? Foi na época do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele revolucionou. O problema é que sempre tem umas exceções, né? Teve pandemia, teve essas questões, então você vê, se você for estudar, você vai ver que algumas dessas regras não foram cumpridas durante a pandemia. Independente Bom, partido hoje tem pouca pesquisa dessa forma aí que você está falando que acontecia. Eu não vejo é, tanto, pelo menos aqui. para ver o que está fazendo lá fora para trazer para cá. Observações importantes. Botão em vermelho porque é observações importantes para a gente finalizar hoje. Amanhã a gente continua. Viu metade, então a gente vai ter que ver a outra metade amanhã para acabar a LRF. Artigo 4º, parágrafos 1º e 3º da LRF incluiu 2 anexos na LDO, que é o anexo de metas fiscais, que é o que tem mais informações, e o anexo de riscos fiscais. O anexo de riscos fiscais, a ARF, serão avaliados os passivos contingentes, ou seja, os problemas que podem acontecer, por isso que ele é contingente, e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando a providência a ser tomada caso os riscos se concretizem, ou seja, os problemas aconteçam. Ele é contingente porque ele já está monitorado. Contingente significa o que é uma coisa contingente? Você já sabe que isso pode ocorrer, mas isso tem uma probabilidade e um impacto que você calcula. Todo risco ele tem que ser calculado baseado aqui. Probabilidade de ocorrência e o impacto na ocorrência. Por isso que a gente chama, quando você estuda risco, esse risco eu vou tomar. Por que você vai tomar? Porque o impacto dele é pequeno. Então, você nem faz nenhum tipo de plano para reduzir o impacto dele, porque ele é pequeno. Então, você chama tomar esse risco. Se ocorrer, já estou preparado para pagar, para fazer o que for. Mas tem riscos que você tem que mitigar, que não vale a pena tomar esse risco. Ele chama um termo em gerenciamento de risco, é tomar o risco. Então, a probabilidade é pequena, mas o impacto é grande. Então, você não vale a pena tomar esse risco. Aí você faz mecanismos, planos de ação para caso esse problema aconteça, esse risco se verifique, você tem um plano de ação. Então, é isso que ele quer, que isso aí é trazido da supervisão baseada em risco, trazido de gerenciamento de risco. Né? Isso, na verdade, vem até da iniciativa privada. O passivo contingente é um termo de contabilidade que indica um valor contingenciado, reservado, para possíveis despesas futuras. Geralmente, essas despesas decorrem de indenizações judiciais. Isso aí também tem na empresa privada, né? Que é uma dívida que você está judicializada, sei lá, sobre um tributo,
Uma dívida que o empregado você botou na justiça. Isso já é um passivo contingente. Porque se o empregado ganhar essa ação da justiça trabalhista, você vai ter que desembolsar. Então já é um passivo contingente. Passivo porque ele já está do lado da despesa, né? Ou seja, ele se refere a uma possibilidade de saída de recursos da entidade que possam vir a desequilibrar as contas públicas. Então você tem aqui, vamos lá, encaminha a mensagem que encaminhar o projeto de lei diretrizes orçamentárias da União apresentará um anexo específico, objetivo da política monetária creditícia e cambial, os parâmetros e as projeções para os seus principais agregados variáveis, as metas de inflação para o exercício subsequente. Atenção, o anexo de que trata o parágrafo 4º, artigo 4º, parágrafo, não acompanha a LDO, ele acompanha a mensagem que encaminha o projeto de LDO. Então, ele está falando que existe, aqui, existe na mensagem um outro anexo específico que vai dar os objetivos da política monetária, creditícia e cambial, os parâmetros e as projeções de seus principais agregados variáveis, as metas de inflação para o exercício subsequente. Ou seja, na LDO você vai ter anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, e na mensagem da LDO, um anexo específico. Vai definir o quê? Aqui, os objetivos da política monetária, creditícia e cambial, os parâmetros e projeções dos agregados e a meta de inflação. Vamos deixar a lei orçamentária anual na LRF para amanhã. Mas já está na metade aqui, então deixa eu parar de compartilhar. Parar de interromper.